abrir as nossas Bíblias na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 a 5. Já foi lido essa noite. Quero primeiramente externar a nossa alegria de estarmos reunidos com os irmãos aqui na Igreja Batista Reformada Deus da Graça, onde tem como o pastor Luiz Ricardo, como presidente aqui desta igreja, que preside aos irmãos. Me alegro também com a presença de alguns irmãos e o pastor Iranildo, da Igreja Bíblica Monte Sião. E eu trouxe também alguns convidadinhos nossos, minha esposa, meus filhos, a irmã da Igreja Batista Antioquia e talvez alguns jovens que estão ainda a caminho para chegar aqui. Só enfatizando aqui, antes de iniciar a leitura da palavra, irmãos, alguns jovens confundiram o horário, era 18 horas, os jovens acharam que era 19. Então os jovens da minha igreja não chegaram ainda, né? Alguns ainda estão a caminho aí. E foi bem enfatizado o horário, 18 horas, né? Mas aquele velho costume de 19h30, né? Aí o motivo para que alguns cheguem atrasados aí. Mas não justifica, viu, irmãos? Está bem explicadinho lá essa questão do horário, tá bom? A minha oração, meus irmãos, é que Deus nos conduza, não somente aos jovens que aqui estão, que Deus conduza a todos os que foram chamados segundo os decretos eternos de Deus para o seu serviço, e que Deus nos desperte estes dias, são dias maus, para o seu louvor, para a sua glória, para que por meio das nossas vidas nós possamos engrandecer o nome do Senhor de maneira verdadeira, de maneira tremenda, de maneira graciosa, e que o nome de Cristo seja cada vez mais engrandecido por meio das nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 5. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai celestial, nesse momento, mais uma vez, nós adentramos na Tua presença com temor e tremor, sabendo quem Tu és. Nós somos tão pequenos diante de Ti, Senhor, quão frágeis nós estamos aqui, e ao mesmo tempo confiantes que o Senhor nos usa para a glória do Teu nome, que o Senhor fala a nós ainda pela Tua revelação especial, pela Tua santa palavra. Ó Pai querido, que o Senhor venha nessa noite nos ensinar por meio da Tua palavra, nos exorta, Senhor, nos redargue, nos relembra aquelas coisas tão importantes para a nossa caminhada cristã, que às vezes nós estamos esquecendo. Ó Senhor, o pecado tem nos assolado, o pecado tem nos afastado de Ti, mas
graças a Cristo Jesus, que nos aproximou de Ti para uma vida eterna contigo, Senhor, para vivermos aqui nesse mundo, mesmo em meio às aflições, diante do Senhor, glorificando o Teu nome e ainda mais conhecendo o Senhor dia após dia, para aquele grande dia em que estaremos contigo eternamente, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem tristeza, e onde o inferno, Satanás, seus anjos malignos, os ímpios estarão reservados para que o teu povo não mais seja afligido por eles. Em nome de Cristo, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Amém. Então, meus irmãos, nós faremos hoje e amanhã, são 2 momentos que nós teremos, e nós vamos meditar com o tema A Grande Misericórdia de Deus. Mas nós falaremos aqui, vou tentar fazer esse primeiro momento com o tema Obediência como sinal indispensável da obra do Espírito Santo. Então, hoje, dia 30/3, nós tentaremos abordar esse tema, e amanhã a regeneração que produz uma viva esperança. Então, hoje eu vou me deter apenas no verso 1 e 2, tá certo? Amanhã o verso 3, 4 e 5, sendo que eu vou me deter amanhã bem mais no verso de número 3, onde tem a palavra eleos, a palavra fiel, que expressa a fidelidade de Deus. Nós vamos tentar passar amanhã para os irmãos o que significa isso. Mas nós lemos aqui esse trecho da epístola, primeira epístola de Pedro. Nós lemos aqui essa pequena perícope do verso 1 a 5, e aqui a ideia é que o apóstolo Pedro, ele tem algo a dizer sobre as diversas virtudes e experiências cristãs. De uma maneira geral, são 5 capítulos que nós temos nessa carta, na verdade nessa epístola, que eu não vou ficar me detendo nesse negócio de carta e epístola aqui, né? Abrindo parênteses, a pessoa começa a explicar epístola e carta, e depois começa a chamar epístola, depois carta. Então eu vou chamar mais a palavra epístola, porque carta, para alguns teólogos, seria um sentido mais particular, de alguém para outro. Então epístola porque seria algo que iria circular entre aqueles irmãos. Então eu vou usar mais a palavra epístola, tá certo? Mas alguns irmãos usam carta, então eu também não vou discutir sobre isso aqui, e o nosso tema não é sobre essas coisas, né? Mas o apóstolo, ele tem algo a dizer exatamente sobre as virtudes e experiências cristãs, como fé, palavra pisteos, que aparece muito aqui nessa epístola. Então lá no verso 1 e 7, lá no verso 1 do capítulo 1, aliás, nós vamos observar que nós temos um dos objetivos porque Pedro está escrevendo essa epístola. Ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se nós formos também lá para o verso de número 9, Pedro diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Lá no verso 21, ele diz que por meio dele, se referindo a Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui é mais ou menos um resumo do que eu quero falar para a igreja, e que é um dos objetivos principais porque Pedro escreveu essa epístola. E uma palavra importante também aqui é a palavra esperança. Então no verso 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então guarde aí essa palavra, fé e esperança, ok? Para que a gente possa ver mais à frente aí a importância dessa epístola, dessas doutrinas que Pedro está aqui relembrando ou tentando fazer com que aqueles irmãos que estavam enfrentando algumas dificuldades ali no primeiro século pudessem atentar para a palavra de Deus. Lá no verso de número 13, Pedro, ele chama a igreja a uma vida piedosa e ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ok? Então, é importante que Pedro tratasse essas questões com esses irmãos, e Pedro vai usar muito algumas linguagens importantes aqui, e a ideia de Pedro é a ideia que eu aprendo com ele, é a minha oração e o meu pensamento em trazer para os irmãos, é para que os irmãos se fortaleçam juntamente comigo aqui, que vos falo. A ideia é de fortalecimento da fé, para que nós entendamos isso, aquela fé progressiva, no sentido progressivo, ou seja, seguir a santidade progressivamente, ou santificando-se a cada dia mediante a leitura, ao ouvir a palavra, a oração, a comunhão com a igreja local é tão importante para nós em todos os tempos, assim como foi nos tempos do apóstolo Pedro, que escreveu essa epístola. E lá no verso 15 do capítulo 3, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a partir daqui, nós vamos entrar um pouco mais aqui nesse texto, mas a questão que nós precisamos levar para pensar hoje, Os jovens que aqui se encontram, adultos, que tipo de fé é que nós temos mediante as dificuldades da vida? E nós sabemos que falar em dificuldades, falar em problemas, falar em opressão, em injustiça, isso em todos os tempos, dos tempos do primeiro século, onde Pedro escreveu essa epístola, para os tempos em que nós estamos hoje, não é difícil você entender essa questão de injustiça, a questão social, as indiferenças. E quando um governo começa a lutar contra aquilo que nós professamos. Então, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa epístola no primeiro século, mas é importante que, antes de tudo, nós possamos entender que nesse contextozinho aqui, onde ele escreve essa epístola, ele escreve, e eu acredito que não tem nenhum irmão que tenha dificuldade em entender que foi o próprio apóstolo Pedro, que foi o discípulo de Jesus, que escreveu essa epístola, a não ser que tenha algum crítico aqui que seja liberal, ou que tenha um outro pensamento aí que impactou muito o século XIX. Mas desde o primeiro século até os dias de hoje, a autoria de Pedro é bem clara, irmãos, quanto a essa epístola. Então, se nós lemos aqui o verso de número 1 do capítulo 1, ele já se apresenta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, claramente, nós já detectamos que esse não é outro Pedro a não ser o Cefas, em que Jesus, certa vez no diálogo com ele, disse assim: Pedro, quando você se converter, vai e avisa aos outros. Então, essa palavra
ela é muito importante, mas nós só vamos ver isso amanhã. Mas só para adiantar um pouco, observem que Pedro, ele andou por muito tempo, provavelmente há uns 3 anos, nos tempos do ministério terreno de Cristo. Pedro, ele andou com uma fé vacilante, digamos assim. Ele andou um pouco que cambaleando em suas convicções. E Pedro, por mais que fosse aquele homem que mais indagava ao seu mestre, ao seu Senhor, aquele que mais perguntasse, né, nós vamos ver que Pedro, assim como os demais, eles tinham uma dificuldade, ou eles caminhavam como uma criancinha que engatinha, está engatinhando ainda. Ou seja, uma criança que ele mesmo diz que merece tomar o leite materno, né? Interessante que essa ideia de crescimento na fé, ele usou uma analogia para criança recém-nascida. Então, há crentes que são recém-nascidos e há crentes que já são maduros. Agora, tem crentes que estão na igreja há muitos anos, mas ainda estão engateando. Você conhece alguém assim na sua igreja? Eu tenho 20 anos de crente. Mas quando você vai dialogar com aquela pessoa, quando você vai ver a prática ou a santidade progressiva naquela pessoa, você consegue ver que aquela pessoa não é realmente uma pessoa que tem maturidade na fé, infelizmente. Na verdade, ele ainda está engateando como uma criança recém-nascida. Interessante? E aqui nós não temos nenhuma dificuldade em saber que Pedro é o apóstolo, e a palavra apóstolo seria a palavra para enviado por Cristo, né? Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Mas a palavra apóstolo ou enviado, ela vai além do que nós podemos querer entender hoje, né? Que muitos se fazem apóstolos, que dizem que tiveram revelação de Cristo e inventam várias coisas, mas nós sabemos que apóstolos, eles foram apenas esses da Bíblia aqui, e mais ninguém. O último foi o apóstolo Paulo, e ele mesmo diz que ele foi como um abortivo, nasceu em tempo fora do tempo em que Cristo estabeleceu ali o ministério dos apóstolos, e ele diz que ele é um dos últimos. Mas observem que Pedro, ele tem aqui uma palavra, quando ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo: eu tenho autoridade dada por Cristo para dizer o que eu vou dizer para vocês, para falar tudo que eu vou aqui ensinar a vocês por meio dessa epístola. Eu sou um apóstolo, portanto, um apóstolo, ele tem digamos, autoridade para ensinar, para doutrinar, para trazer uma palavra para a igreja, de maneira que a igreja possa se fortalecer, e que a igreja não voltaria atrás com a palavra do apóstolo. Ele está deixando claro aqui a sua identidade. Mas Pedro, apóstolo, ele foi muito se tornou um apóstolo muito conhecido no primeiro século, e quem mais escreveu e falou sobre o apóstolo Pedro e da autoria da carta, dessas duas epístolas que ele escreveu, lá vai eu falando carta de novo, né? Ele que escreveu essas duas epístolas, nós temos Policarpo, Clemente, Irineu. Então esses homens, eles atestavam a autoria do apóstolo Pedro. Claro que existem outros também, mas esses homens, eles são importantes. Os seus escritos deixaram claro que Pedro é o autor dessa epístola. Então, quando nós perguntamos quem escreveu essa epístola, claramente foi Pedro. E a data é mais ou menos ali no primeiro século, seria o ano 64 ou provavelmente o 65. Nós não sabemos ao certo, mas os autores Leon Morris, Dale Carson e outros mais acreditam que foi mais ou menos nesse tempo, por conta de alguns acontecimentos da época. Mas eles deixam claro uma coisa, que essa epístola foi escrita antes da perseguição que houve na região da Ásia por parte de Nero.
Então, somente no ano 70 ali, depois de Cristo, é que Nero vai realmente fazer acontecer ali uma perseguição como os cristãos ainda não haviam conhecido, né? Matando, esfolando pessoas vivas e incendiando províncias. Então a coisa vai pegar no ano 70, mas aqui parece que não há um tipo de acontecimento como esse. Mas Pedro já está prevendo uma perseguição que estava prestes a acontecer, e aí ele está preparando os irmãos doutrinariamente. Então Pedro é o apóstolo, é o enviado de Cristo, ele que traz uma revelação da parte de Deus, e ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele que é aquele homem regenerado, aquele que se converteu e agora ele está voltando para vários lugares, e ele que está no serviço de Cristo, está pronto para doutrinar o povo de Cristo. E aí ele escreve estas duas epístolas. Mas a primeira epístola é uma epístola que ele consegue observar que está tendo rumores de perseguições, de grandes dificuldades. E quando nós que somos pastores começamos a pensar nessas coisas, irmãos, isso às vezes tira até o nosso sono, em pensar, no caso, o nosso país, o Brasil. Nós não conhecemos perseguição, né? Nós não conhecemos. Mas quando nós começamos a pensar, e se houvesse uma perseguição? E se começasse uma verdadeira perseguição contra os cristãos, onde os nossos filhos iriam ser tirados das escolas, onde muitos não poderiam mais trabalhar, comprar, as dificuldades iriam nos cercar por toda a área da vida. Como nós sobreviveríamos diante disso? Quando as maiores notícias não eram mais notícias boas, as maiores notícias que iríamos receber eram notícias péssimas, mas notícias que faz o homem se arrepiar, né? Perseguição, e quando se mexe com a família, quando se toca na questão política de um país e vem decretos, nós mesmos sabemos o que está acontecendo conosco aqui no Brasil. Isso já mexe com as nossas estruturas. Agora imaginem nos tempos do apóstolo Pedro, ele saber, né, ele ficar sabendo que na região da Ásia, nessas províncias aqui, está surgindo rumores de perseguições. E a questão é que vai chegar um tempo em que ensinar em nome de Cristo, pregar em nome de Cristo, vai ser uma coisa que vai trazer consequências seríssimas. Então homens e mulheres devem preparar-se para morrer. Servir a Cristo aqui nos tempos do primeiro século, nos tempos em que Pedro está escrevendo, um tempo após isso aqui, a coisa ia apertar mais. Mas só era realmente crente os eleitos, os salvos, aqueles que realmente Cristo buscou em sua infinita graça e os transformou, dando fé, uma fé operante e santificação. Então observem que nós vivemos em um contexto bem parecido, né? Mas um pouco diferenciado do que Pedro estava vivenciando. Mas nós não estamos distantes, irmãos, de um tempo assim. Pode surgir, sim, como em alguns países já acontecem, né? E nós sabemos disso. Os destinatários desta epístola, fica bem claro aqui, aos eleitos que são estrangeiros ou forasteiros, né? Então aqui fica claro que aqui ele vai citar, e ele cita 5 províncias importantes. Ele vai falar Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui é a região da Ásia Menor, e ali ficava bem próximo a igreja de Éfeso, Corinto e outros mais lugares, a Bitínia. E uma coisa que é interessante aqui, irmãos,
é que ele está escrevendo essa epístola para esses eleitos que são forasteiros, estão espalhados. Mas aqui o apóstolo Paulo andou muito nessas regiões. Então aqui são regiões que o evangelho já foi conhecido, o evangelho foi pregado, e essa região, ela hoje, onde fica a Turquia, é uma região que naqueles tempos o apóstolo Paulo circulou bastante por ali, escreveu cartas naquelas regiões, cartas circulares, né? Ou seja, epístolas que circulavam para a igreja, cartas também a homens em particular, como Filemon. E é interessante que alguns teólogos acreditam que Paulo, aqui no tempo que Pedro escreveu essa epístola, Paulo parece que já havia sido decapitado. Alguns acreditam que sim, alguns acreditam que estava bem perto de acontecer. Mas uma coisa interessante é que quando Pedro vai escrever a esses irmãos, a esses eleitos que são forasteiros da dispersão, né? Eles não estão aqui, ele não está se referindo aqui àquela dispersão lá que vai ainda acontecer, né? No ano 70, no tempo de Nero. Pedro escreve aqui provavelmente para os judeus e para gentios também. Ele é tipo o que o apóstolo Paulo também faz em algumas cartas e epístolas, né? Ele escreve, há momentos você vê ele falando para judeus e há momentos que ele está falando para os gentios. Lembrando que eles acreditam